Bom, então, é o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, a sede na matemática da USP, mas nós temos vários laboratórios de matemática, estatística, computação e biologia. 2 no Rio, que eu marquei em azul, um na Universidade do Brasil, a professora Cláudia Vargas, que me deu o prazer de vir aqui hoje, é o principal do projeto. Nós temos um laboratório no Teodoro Couto, que é uma coisa muito gloriosa, num outro lugar histórico da neurologia brasileira. E nós temos um pesquisador do INPA também, temos gente todo mundo afora. A FAPESP nos financia, nós começamos quase também 3 meses, embora a restrição trate de antes, mas no começo oficial, o dinheiro começou a chegar no dia 1º de agosto, depois de um longo período de análise. E o nosso endereço é esse daí. Então, essa é a nossa página. Essa página é o endereço que eu mostrei para vocês. E é interessante essa foto. Bom, vou contar a história dessa foto. Quando a revista Pesquisa FAPESP fez um número sobre cientistas, eles pediram uma foto. E eles imaginavam uma foto de gente com jaleco branco, né, olhando no microscópio. Mas eu sou matemático vai da lousa, essencialmente. Então, eu disse, o que eu vou fazer? Eu pensei, então, fazer uma foto com um mosaico das diversas pessoas do projeto. Mas isso é um problema, porque seria interessante do ponto de vista humano. Mas como é que isso aí traduziria o que a gente faz? Foi a Cláudia Vargas, que é neurobiologista, que deu a ideia. Nós tínhamos na nossa página aquela bela imagem, que é o nosso símbolo. Essa imagem, eu vou dizer, é uma escultura do grande artista plástico Leon Ferrari, o pai do Papa. Ela está no MoMA de Nova York. Ela chama Planeta. É uma escultura tridimensional. E a menina que fez a página, você já até conhece aquela menina, aquela linguista jovem, que trabalhou conosco 2 anos, ela achou isso, ela falou, mas isso é o cérebro. Ela falou, mas tem que ter imagem, uma data para festa. Bom, e daí nós trabalhamos com isso. Uma coisa que não fosse qualquer inspiração. Vocês conhecem esse quadro, a Academia de Atenas? Você vê uma mesa e as pessoas em volta, tem os matemáticos. Né? É um pouco isso. Então, essa imagem é totalmente montada. Nada disso aconteceu. As pessoas existem. Atrás, a menina que está na frente tem uma estudante de doutoramento. Os 2 rapazes, a menina e o rapaz atrás também. Atrás da menina está a Cláudia Vargas, escondidinha, porque eu não queria que nenhum pesquisador sênior aparecesse de cara. Então, todos jovens. Parece uma imagem do filme do Ingmar Bergman. Você foi excluído. Por definição. Eu, antes, mais do que qualquer outro. A Cláudia podia ficar, porque é muito linda, mas eu também não podia ficar. E você vê o que tem aqui. Aqui tem uma mocinha com uma touca onde tem eletrodos para fazer moleque-cefalograma. Isso aí foi visto no Rio, no laboratório da Cláudia, no FRJ, com o computador. E aqui vocês veem esse desenho, tem imagens de potenciais evocados, e um belo desenho lá, que é um desenho que é do Ramon y Cajal, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pelas suas imagens de redes neurais. Bom, esse desenho não é realista. Não é aqui no laboratório. Tem alguma coisa, é o meu laboratório. Isso aqui é um pedaço do MEC. O Japão me visitou muitas vezes, uma espécie de padrinho do MEC, que conhece. Mas essa é uma ideia de que matemática trabalha na lousa. Ajudou a inaugurar e ajudou a apoiar. Matemática trabalha na lousa. O CEPID, Neuromática, é um centro de matemática. E ele, matemática, trabalha na lousa e se inspira nessas imagens abstratas e nas intuições que os nossos colegas neurocientistas, eu tenho a sorte de contar com colegas de extremo valor e de grande capacidade de diálogo, no caso da Cláudia Vargas, do Gustavo Ribeiro e outros. Bom, vou agora falar um pouquinho do Centro de Neuromatemática. Vamos de farmácia, eu queria fazer uma palestra ampla para levantar as massas. E reclamação por aqui, tá bom? Bom, o objetivo do centro é desenvolver um quadro matemático que possibilite a compreensão teórica dos sistemas neurais. Ou seja, é o sentimento de que, atualmente, a neurobiologia é riquíssima em dados. Isso é uma coisa que está no nosso texto programático. Ele é riquíssima em dados, obras, teorias. Se a gente pensar bem, o paradigma que tem que ter na cabeça, eu vou falar de um outro depois, mas é aquele da fundação da mecânica clássica. A mecânica não teria sido fundada
se fosse a fundação simultânea de uma nova matemática, o cálculo diferencial integral. Então é disso que eu estou falando. É uma ambição muito grande. Onde é que está o Newton? Aí onde é que está o Galileu Galilei? Onde é que está Johannes Kepler para ver? Mas enfim, vamos ter que contar esse. Johannes Kepler foi um pós-doc de um big projeto da época que o Tycho Brahe tinha. E ele olhou todos aqueles dados, né? Então quem sabe a Cláudia é o Johannes Kepler e junte os dados e aí apareça um pós-doc. Nós temos dois científicos centrais. O primeiro, que é o mais visível, é o fato que a gente tem tantos dados, são dados tão complicados, que é difícil você até representá-los. Eu lembro quando eu era criança, eu estudei estatística lá na minha faculdade, no meu mestrado, diziam assim, olha, começa olhando os dados, olha os dados assim, para ver se dá alguma instituição. Olha, não é vai olhar um dado que estão assim, com milhões de linhas, de milhares de coluna. E essas são as formas. Então, de alguma maneira, a gente tem dados que nos ultrapassam muito e que exigem uma representação nova. Então, esse é um desafio de peso. Mas não é esse o que mais me interessa. O real desafio é que, aparentemente, os fenômenos da neurociência são intrinsecamente estocados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É até difícil eu precisar do que significa, porque eu posso dar exemplos em várias direções. Eu vou dar um exemplo. Você faz experiências com animais, você coloca eletrodos no córtex do animal, ou mesmo mais fundo, no hipocampo, e você, isso é uma operação, o animal vive muito bem, e você observa o animal, por exemplo, macaco. Isso é uma experiência que é comum. O macaco aprende a fazer atividade. Se você observa o macaco repetir a mesma atividade, e você vê que o registro no cérebro não é o mesmo. Isso aí vamos chamar de estocagem. Outras coisas. No laboratório da Cláudia, ela trabalha, ela segue pacientes que tiveram uma avulsão do plexo braquial. Então é o seguinte, quando se falava complicado, eu aprendi há pouco tempo. Não sabia isso 2 anos atrás. O plexo braquial, você sabe, é uma acidente morta. Acidente morta que só cai, estica o pescoço aqui, danifica gravemente o sistema nervoso periférico. De alguma maneira, a comunicação entre o braço e o cérebro fica com o braço caído. E aí o que você faz é que você faz uma operação. Essa operação tenta restabelecer a conexão usando uma parte do sistema nervoso não afetada. Por exemplo, usando o sistema nervoso que controla a língua, ou que controla os músculos intercostais. E aí, a coisa complicada é porque a mesma operação, com a mesma técnica, o mesmo cirurgião, feita em pessoas aparentemente em condições, eu faço comum. Tem alguma coisa que usa esse caso, e tem que ver. Você veja o problema do cérebro. O cérebro, ele começa a receber sinais de 2 zonas diferentes do corpo, pela mesma conexão. Ele tem que separar e interpretar, e ele tem que mandar de volta a ordem para 2 zonas do corpo, usando o mesmo canal. Isso chama plasticidade. Um exemplo dramático, uma das maiores causas de morte, não a maior, são AVCs. Nós todos já temos na família algum amigo. Bom, um AVC é o AVC isquêmico, que tem uma interrupção no fluxo sanguíneo do cérebro, alguma região. E conforme o tempo que a pessoa fica abandonada a si mesma, piora. Mas tem gente que se recupera imediatamente. Tem gente que fica meses e depois volta. Tem gente que nunca. E a gente não sabe isso. A gente começa agora a entender como é que o cérebro restabelece o gráfico de interações. Mas nós não sabemos nada sobre o modo, sobre o princípio que conduz a isso. Quando eu fiz essa conferência ontem, eu pensei, eu queria contar para vocês um pouco do desafio programático, eu queria contar também alguma coisa com gosto de matemática. Eu não falarei uma hora, porque nem eu alcanço pode falar durante 1 hora. Talvez a missa em si. Mas olha lá, eu falarei 40 minutos no máximo. Eu não falo muito, nem outra coisa. Quando me solto falando, eu vou acabar falando uma hora. Bota
pode até ser. Daí esse processo levando o braço. Então, o que eu vou contar para eles? Né? Eu isolei um problema. Bom, então essa é a constatação. A atividade do cérebro parece ser diferentemente estocástica. Isso é, digamos, a ideia central do processo neuronal. Essa é uma ideia ambiciosa. Nós estamos dizendo, olha, pessoal, o estado neural é uma medida de probabilidade num espaço mensurável adequado. Não é a primeira vez que uma ideia assim é lançada. Tem um ilustre antecessor, que aliás teve uma vida terrível, e quando lançou esse ideia, foi chamado em todos os nomes pelo estabelecimento matemático da época. Esse ancestral nosso, grandioso, é o Boltzmann. O Boltzmann entendeu que a noção de estado termodinâmico era escrita corretamente como medida de probabilidade no espaço de espaço. Não me interessa dizer onde está cada uma das moléculas, em que momento. Não é esse o meu ponto. Eu tenho que saber alguma característica global dela. E essa característica ela é representada por um objeto matemático chamado medida de probabilidade. Olha, quando o Boltzmann fez isso, não havia ainda uma teoria da integração adequada. Levou muito tempo para que houvesse a matemática adequada ao Boltzmann. Isso fez com que o Boltzmann fosse uma vida infame. Ele se matou, o Boltzmann. E o seu discípulo, ele também se matou. Bom, Puxa vida. é uma história terrível. Uma história terrível. Há várias razões, há o antissemitismo na época, isso é 1905. Né? Mas havia também o fato de que o Boltzmann foi tratado de idiota. Porque o Boltzmann tentava fazer uma teoria que englobasse duas escalas diferentes. Uma escala é a escala microscópica, onde tudo é reversível pela mecânica clássica. E a outra, uma escala macroscópica, onde nada é reversível, como pela termodinâmica. Então, a crise que o Boltzmann enfrentou foi a crise da termodinâmica. A termodinâmica, a máquina a vapor, surgiu no século XIX, ela rapidamente teve uma teoria muito bem feita com um grupo de jovens engenheiros, brilhantes, Paulo. Aí, de repente, tinha uma teoria irreversível, e tem um maluco que quer combinar com a reversibilidade do sistema mecânico. Isso teve de chacota. E, no entanto, a solução depois é uma facilidade, porque a pezinha conta para vocês, como o Delefer mostra de maneira simples e elementar, nos dois níveis de função dos eleitores. Bom, estou falando de duas coisas. Estou falando de nós temos um paradigma de pesquisa, talvez seja uma ideia péssima, e a gente desculpa repetir. Talvez seja uma ideia ótima, e assim mesmo a gente está atacado por um bolso. Então, temos pontos para tudo. Mas tem duas coisas. Uma é afirmar que um estado neural, assim como um estado termodinâmico, com uma individualidade, um espaço de quadro, isso é uma nova matemática que é feita, e a outra é que eu falei de múltipla escala. Eu lembro que eu disse para vocês que o problema do Boltzmann é que ele tentava conciliar a reversibilidade perfeita dos sistemas mecânicos com a irreversibilidade absoluta da termodinâmica. Ora, na neurobiologia tem algo semelhante. Você registra fenômenos neurobiológicos em várias escalas. Você pode atualmente registrar até 10 a 4. Chega a 10 a 4 já, Cláudia? Neurônios individuais? Está chegando, né? Chegando. Não deve ser feito em crianças, como Celso. Bom, nós temos várias escalas. Temos a escala do registro neurônico individual. Quando nós temos a escala da primária resonância magnética, que pega 50 mil, 60 mil voxels, que são cubinhos, 2 minutos, e segue ao longo do tempo. Até a escala, que nós trabalhamos no domínio todo, de EEG, onde períodos eletromiográficos obtidos por estímulo transcraniano magnético. Então, nós temos um problema aqui, que é como tratar simultaneamente todas as escalas. Bom, e a nossa ideia é que nós temos que tratar isso aí como um processo. Isso vai permitir, talvez,
Pode dizer, ah, bom, processo estocástico. Mas, Jacó, a coisa é que esse processo tem que ser fundado por nós, no investimento. E esse é talvez o primeiro desafio matemático. Se querem que eu convença, à vontade, certo? Bom, então é um pouco esse o nosso credo matemático. É isso que nos fazia. Ontem eu traduzi trechos do nosso projeto científico para colocar. Bom, o problema de fazer uma conferência como essa, eu podia parar aqui. Bom, tem uma bela ideologia aqui, né? Isso dá uma coisa muito matemática. Eu tenho que fazer isso de maneira que você não se aconteça que a massa muito chateada comigo. Então, eu vou tentar fazer isso. Ok, então eu peguei um estudo, tá? É um estudo muito simples. Então, você sabe que o sono, quando você dorme, se eu colocar uma touca, um eletrodo sobre a matéria, da matéria, e registrar isso na noite, você tem várias etapas. Você pode ver pelo comportamento distinto do EEG. Bom, estudos são 4 ou 5 fases. Mas tem uma que é bem clara, que se chama REM, movimento rápido dos olhos. E essa fase, ela se caracteriza não só porque tem movimento dos olhos, mas também porque é muito parecido o EEG durante a fase de REM do EEG durante o dia. É muito parecido. Bom, há uma conjectura bastante aceita na neurobiologia, diz que a consolidação de memórias se dá durante essa fase. Eu lembro do Siddhartha Ribeiro, do sujeito brilhante, contando lá em São Paulo, acho que você está sentado, e quando ele aprendeu esqui, ele dormia, sonhava que estava esquiando. Né? E o Siddhartha fala muito assim, não, você aprende quando você está dormindo. Porque o matemático sempre soube, meu amigo todo que conhece, quer dizer, não há nada mais próximo do matemático que trabalha que o matemático que dorme. Os matemáticos sabem, né, que aquele sono, de repente, eu não é muito. É ótimo, você, às vezes você acorda bem na noite e fala, ele matei o poder, ele esquece algumas coisas e dorme. E amanhã nada que eu faço sentido, você olha lá para aqui, é perfeito. Mas enfim, os matemáticos eles sabem que o chuveiro para mim é ótimo, mas o Siddhartha fala do sono REM. Então, essa é uma conjectura. Eu peguei um pedaço de uma conferência que eu fiz para estudantes do doutoramento de biologia do projeto. Então, para convencermos, eu citei um artigo um artigo do Siddhartha Ribeiro e Corpus. Tá certo? Que eu até marquei em amarelo, eu tinha informações novas, ele tudo isso realmente. Aqui não tem tanta importância, mas era só para dizer, olha, eu que inventei isso, só vocês que disseram. Eu peguei a frase. Muito bem. E no projeto de Lomax, quando a gente escreveu o projeto, a gente escreveu a seguinte coisa. Veio aí. Com foco no papel cognitivo do sono. E a questão é amplamente não resolvida, apesar de pesquisa importante recente. E depois do texto eu digo que isso aí permanece ainda largamente condicional. Então, a questão que se coloca assim, tem um problema real da neurociência. O que a gente pode fazer em relação a isso? Como obter evidências experimentais que corroborem ou neguem? Acho que é a questão fundamental do ciência experimental. Quando houver um modelo, mas como é que você apoia ou mostra que é falso? Nós vamos colocar o que o Siddhartha, o efeito do Siddhartha. Então, o Siddhartha, eu Ribeiro, faz alguns anos, o Siddhartha é membro da equipe. É um estudo do cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é associado ao projeto do Leonardo. Então, o Siddhartha jogou ratinhos numa caixinha fechada, no escuro, segura, o ratinho era posto lá dentro. Então, o ratinho tem uma certa linhagem criada no laboratório,
ele não tinha experiências prévias com objetos complexos, né? Então, a experiência é assim. Primeiro o ratinho é posto na caixa no escuro e se habitua na caixa. Ele tem a caixa segura. E não tem nenhum animal predador, que ele pode ficar tranquilamente. Aí a caixa é preparada. Você põe na caixa 4 objetos. Né? Comida no canto, escova, bola e uma haste. Porque o ratinho fica lá 20 minutos. Depois você tira esse objeto e deixa o ratinho lá mais tanto tempo. Até 2 dias. Bom, o que eu não disse para vocês é que nesse tempo todo, o ratinho tinha eletrodo na cabeça, em várias partes da cabeça, estava sendo filmado e a atividade neuronal estava sendo registrada. Então, qual que é a expectativa? O ratinho brinca com a bola, aí a bola vai embora, ele está lá na caixinha, ele se cansa, ele dorme, e aí ele sonha com a bola. Bom, essa é a expectativa, tá? Então vamos ver se você consegue encontrar esse traço. Então, de novo, como nós não precisamos assim, conectados para encontrar evidências como agora e com recurso à conjectura. Então, esses são os registros. Isso aqui é o que se chama de raster plot. Raster plot é o rastelo, não é isso? Então, os meus cientistas, numa linguagem cheia de imaginação, chamam isso de raster plot. Então, mas assim que chama, né? Raster plot. É um rastelo. Então, você tem aqui, cada linha é um neurônio, e lá essas barrinhas assim, são instantes, indicam instantes de disparo. Então, você tem aqui o registro feito durante a exposição do ratinho aos objetos e após. Essa experiência tinha sido feita já no 2005, ou 2007, muito antes do projeto Teomático começar a ser formulado. A primeira ideia ingênua é verificar que a sequência de disparos registrados no sono durante a exposição aos objetos são semelhantes, parecidas àquelas registradas no sono REM. Então, essa é a questão, ela é bem razoável. E a resposta é que, já que elas são iguais, a resposta é não são iguais. Não são iguais. Você pode ainda usar, quer dizer, os neurocientistas têm uma grande capacidade de extrair água de pedra, eles conseguem. Mas é verdade, uma grande habilidade, eles conseguem encontrar evidências que são vezes muito complicadas. Muito complicadas. É uma capacidade de dados não policial, é uma espécie de exemplo do que pode ser feito. Mas aqui no caso, é muito difícil você encontrar uma evidência que não são iguais. Muito bem, e agora o que a gente faz? Então, é agora que a matemática talvez tenha algo a dizer. O que a matemática vai dizer agora? Bom, agora eu vou citar um grande matemático, que não é um probabilista, que não é um estatístico, não é nem termodinâmico. Talvez que o maior matemático da atualidade é Mikhail Gromov. Mikhail, quando recebeu o prêmio Nobel, que aliás o Jacob Fares também recebeu, talvez até no mesmo ano, não sei mais. Mais tarde. Então ele fez essa belíssima frase. Eu deixo vocês verem. A tarefa dos matemáticos, da matemática, é articular regularidades que não são percebidas diretamente, vamos dizer, a olho nu. Uma belíssima frase. Ele demonstra aquela frase. O que é que ele demonstra? Porque ele é citado antes. Quando eu falei de bases de dados gigantescas, porque são, por exemplo, são os registros de MG que a Cláudia faz durante 30 minutos, com 128 minutos. Não é complicado. Como é que você analisa isso? Bom, o Gromov, quando teve a mudança do milênio, todas as academias da ciência do mundo tiveram um relatório para falar da ciência no milênio. Nós também fez. E foi lá no nosso texto que eu encontrei essa frase do Gromov.
Depois não consegui mais achar, eu vou estar de memória. O Gomorra falou assim, eu acho que o grande desafio na matemática, no novo milênio, é trabalhar com esses grandes conjuntos de dados que têm interações complexas no espaço e no tempo. Eu acho que isso se aplica perfeitamente. É interessante que alguém que diz isso, que não físico, que não probabilista, mas parece uma descrição do sistema dentro. Ou talvez uma descrição do sistema dentro. Então, o modo disso. Então, isso nos obriga a bater. Tá bom, então, os matemáticos da sala me digam, se eu olhar esses sinais aqui, como é que nós vamos encontrar as singularidades não visíveis na origem? É isso que nós precisamos. Olha, essa nós fizemos isso, nós estamos de uma maneira aquém daquilo que a matemática espera da gente. Bom, então, como encontrar esses padrões que escapam à observação ingênua e direta? A palavra padrão é uma palavra. Presta atenção no padrão. Você vê assim, exatamente. Se eu falo aqui, eu estou dizendo sobre esse casal. Não, deixa eu falar. Eu estou falando por Jacó e para Cláudia, basicamente. Então, deixa, Jacó. A palavra padrão, você está falando todo mundo. Eu tenho padrão de postura, eu sei que eu era criança, eu lembro minha mãe, uma primeira, cada dia estava muito mulheres, estudando, o padrão era o vestido que cortava no papel, né? E a costureira usava, um alfaiate do padrão. A palavra é, mas o que é um padrão aqui? O que é um padrão aqui? O que eu vou falar para vocês é uma proposta. O Centro de Neuromarketing trabalha com uma proposta. A possível definição de padrão é um conjunto consistente de regularidade. Talvez eu devesse dizer não consistente, uma palavra errada. A palavra é coerente. É a palavra coerente. A palavra é coerente. Então, coerente quer dizer que se eu olhar em várias escalas, elas são compatíveis. Então, você tem que mudar isso daqui para compatível ou coerente. Mas o que é uma regularidade? Bom, vamos dar uma coisa. Se eu jogar uma moeda honesta, muitas vezes, eu jogo uma moeda honesta 100 vezes na tabela. Se eu disser que ela saiu 90 vezes de cara, não. Eu estou dizendo que eu joguei. É o acaso, Márcia. O que é isso? É o acaso, Márcia, não é? Tem uma coisa errada, não é isso? Então, você espera que saia um número de caras de coroas que seja por volta de metade. Então, você olha, saiu 42 caras, 52, você vai acrescentar mais. Porque 37, 50 e 33, você tem mais a dúvida. Então, mas essa noção, a gente tem uma expectativa de que isso se chama lei dos grandes números. O Davi Webb, uma vez, disse que uma coisa muito bonita, porque ao mesmo tempo grande matemático, não faço disso experimental. Se eu fizer aqui, jogar uma moeda, vai dar o que a Márcia Mello está esperando. Agora veja, Márcia Mello, o que você quer é que saia mais ou menos o mesmo número de caras explorando. Isso? Eu digo o seguinte, eu joguei a moeda e saiu. Joguei a moeda e saiu 100 vezes, cara, saiu 100 vezes por lua, 120 vezes por lua. Depois saiu 82 vezes, cara. Depois saiu 130 vezes, assim, né? Primeiro só, cara, você acredita que são moedas? É complicado, porque a porcentagem é meio. Você acredita? Você não acredita porque não é essa a nossa experiência. Então, vocês veem que a primeira noção de regularidade estatística é aquela que está associada ao número, à frequência relativa de uma ocorrência. O segundo é de duas. Se eu jogar uma moeda honesta
1000 vezes, eu espero que saia tantas vezes cara a cara, como cara a coroa, como coroa a cara, coroa. Se eu tenho uma sucessão de cara a cara muito maior, esse modelo tem alguma memória. Então essas regularidades que tem que ver. Tem que ver qual que é a porcentagem relativa de uma ocorrência de duas ocorrências, três ocorrências, quatro ocorrências. Se eu fizer isso, tem uma teoria matemática desenvolvida no modo muito 30, por um senhor chamado Pomodoro, que explica como construir medidas de probabilidade em espaços curtos, no infinito componente da partir de probabilidade. Então, é isso que se trata aqui, essa regularidade. Dito isso, tudo vai ser feito. Porque eu tenho, por exemplo, da massa, eu estava pensando em animação do testemunho, do ano do 4. Mas será que os dados que o neurobiologista me fornece, esse é o resultado? A nossa proposta é, eu não creio que está no centro do ponto do pré-neuromático, a noção de seleção estatística. Até agora está na PBD, mas estou concluindo minha promessa. Agora vai ter uma palavrinha matemática, mas pouca. Então, se você não gostar, você me avisa, tá bom? Então, o que é seleção estatística de modelos? Tem dois ingredientes. Um ingrediente é uma classe de modelos. No caso, a classe de modelos é uma classe de medidas de probabilidade que dê conta, por exemplo, dessa história de cara de coroa e sem cara, sem coroa, sem coroa. E o outro ingrediente é um princípio de seleção. Eu lembro que o Ivan Tiva, grande matemático húngaro, academia de ciência da Hungria, ele fala em projetar a amostra na classe de dados. Fala isso. Esse é o princípio de seleção. Bom, o que o princípio de seleção leva em consideração? Por duas coisas. Uma, ele escolhe um modelo que torna verossímil a amostra que ocorreu. Então, por que a máfia não gostou quando eu disse para ela que o jogão mais honesta saiu 100 vezes, saiu 10 caras, 90 coroas? Ela não gostou porque esse resultado é pouco verossímil. Então, a máfia usou o primeira parte. Mas aí ela ficou em dificuldade. Quando eu falava, ele saiu. Primeiro uma longa sequência de cara, depois uma longa sequência de coroa. Mas com números ultimamente. Aí isso não passa mais. Tem que ter um pouco mais de coisa. E aí, o segundo princípio é que, dentro dos muitos modelos que você pode utilizar, são modelos que têm alguma memória. Você vai ter que escolher aquele que tem o menor número de causas de verdade. Tem um princípio geral da ciência, a famosa navalha de Ockham. Não vai fazer o modelo mais complicado que precisa. Existe uma outra maneira de dizer isso. Porque isso aqui é matemática, não parece, mas é uma espécie de relação qualidade-custo. A qualidade é o ajuste do modelo. O custo é o número de velocidades que usa. Na física tem uma coisa parecida que se chama energia livre, que leva em consideração dois princípios, a energia e a entropia. Então, são duas. Quando você aumenta o número de graus de liberdade, você sempre ajusta melhor o modelo. Mas a gente tem que levar em consideração aquela história do Boffin. Vou contar a história do Boffin para vocês. Então, o Boffin contou a história de um rei que gostava muito da cartografia. Ele adorava. Ele fazia mapas. E passava o tempo fazendo mapas. Ele fazia mapas muito detalhados, muito precisos. Até chegar na sua obra-prima. É o mapa do seu reino que tinha tudo, todos os detalhes da realidade na mesma escala. Ou seja, é útil, porque é uma prova conforme da coisa. Então, é disso que se trata quando eu falo de escolher um modelo que dê conta dos fatos, mas com o menor número de graus de liberdade. Bom, essa classe de modelos da prova, ela tem que ser construída. Ela não existe na matemática. O projeto tem um passo da dimensão. A gente começou agora, então ele tem a contar um pouquinho modesto. A gente tem muita ambição e ainda pouca coisa feita. Espero que daqui a 3 anos a gente tenha muita coisa feita e talvez com muita ambição. Mas vamos voltar aqui à nossa história. O que a gente propõe é o seguinte: nós temos os dados durante a vigília, os dados durante o sono, e agora você, usando esse princípio, você projeta na classe de modelos e você encontra dois modelos
Então, no mundo ideal, os dois modelos estão iguais. Você fala, ah, está aí a evidência. Eu obtive uma, vocês querem falar comigo? Não. Eu obtive uma assinatura dos dois sinais que eles são iguais. Então, achei uma evidência. Bom, igual, tem que ser muito otimista para achar que são igual. Mas quem sabe acha uma topologia dessa classe de modelos e a gente possa dizer que eles estão próximos. Bom, vocês veem que a gente cai na matemática aí naturalmente. Esses modelos são modelos não triviais, são modelos que têm a seguinte característica. São medidas de probabilidade associadas a grafos. E aí, fazer medidas de topologia daí não trivial. Tem um matemático que ficou muito famoso recentemente, fazendo coisas assim, chamado Benjamin Werner. Exatamente trabalhou o limite da probabilidade de grafos. Então, isso, digamos que está no ar do tempo. É o desafio atual. É o desafio. Pois é. Então, eu acho que a ideia é a seguinte. Você vai ter, então, digamos que você olhe todo o sinal do EEG durante o estudo. Né? Esse aqui não tinha eletroencefalograma ao mesmo tempo, mas podia ter. Então, digamos que ele tivesse. Então, aí chamava a Cláudia e disse, olha, aqui eu sou o Remo, você vê? Eu sou o Remo, você vê claramente. Aí você vai ver se a atividade neuronal dele naquilo lá tem uma assinatura, um modelo associado, seja próximo. Isso seria uma evidência indireta. Essa é a evidência indireta. Ela sempre quer fazer essa mesma experiência nos seres humanos, sem diagnóstico todos, mas com EEG, com pressão invasiva, e tentar, de alguma maneira, acordar a pessoa no meio do sono, perguntar o que ela sonhou e ver. O problema é o mesmo, e ver se você atribui um modelo para aquele sono que ele reconhece como sono, quando sonhava com a bola, e se você vê a mesma assinatura durante o tempo que jogou bola. Isso seria uma experiência a ser talvez feita. Mas, enfim, a expectativa é essa, encontrar um dado indireto. Bom, então agora eu vou dar para vocês o sabor da matemática a ser vista. É uma nova classe de estocástica. É um sistema com um conjunto infinito de componentes enumerados. Esses componentes representam os neurônios. Vamos ver, mas muito mais de 10⁻⁻⁻. Olha, pessoal, para visitar 10⁻⁻⁻. Finito é 30. Mais do que 30 não é muito finito. 10⁻⁻, nas poucas minutos, é finito e numerável. Esses neurônios, a cada um deles, temos instantes dos quais eles disparam. Isso é o que a gente chama de processo pontual no escalão do avanço. Esse é um processo que diz em instantes, acontece a coisa. Você lembra no raciocínio, como é que eu tinha mostrado para vocês? Na verdade, tem um processo pontuais, cada um dessas linhas máximas, instantes e coisas. Então, o nosso modelo é um conjunto numerado, processos pontuais, que representa as e a taxa de disparo não é homogênea, não disparou. A taxa de disparo vai em consideração alguma coisa. A nossa proposta, tem que ser verificada nos dados, é que ela depende de todo o passado desde o último disparo daquele número. Mais precisamente, depende dos instantes dos disparos dos neurônios que afetam aquela vida. Tem um problema que a gente não sabe da consciência perto. Então, tem um problema que é todo um conjunto mesmo. Ele descobriu a consciência perto, e aí, de novo, eu tenho que fazer a questão desse modelo. Mas a coisa legal é que esse modelo está na fronteira da matemática. Então, bom, não sei se a Cláudia está feliz, a nossa matemática é outra vez, porque parar perto dos teoremas, já começamos a fazer. Eu estou fazendo propaganda, é uma nova classe de objetos. Essa não macrobiana, ela generaliza de maneira tão trivial os famosos sistemas macrobianos, espíritos, fascinadores, etc. E que no Brasil eu acho que temos nos anos atrás. É por isso que
Lincoln, São Paulo, né? Mas o nosso funcionário não generaliza realmente. E também generaliza as cadeias que o Ritmo produziu no ano de 83, ele chamou de cadeias de memória transvariável. E generaliza porque as nossas têm um conjunto de configurações que é contínua, é 0,1 a Z, é o 0,1 a Z. Bom, eu vou primeiro artigo nessa sessão. Eu estou pagando o artigo, um artigo que eu fiz com a Ela do Chefá, membro da equipe, que acabou de sair. Então, o projeto começou a fazer artigos antes de dinheiro. Mas tem assim, né? Primeiro a gente já fazendo. Se não der o dinheiro, a gente faz assim mesmo. Na matemática, o ciclo básico de na verdade, que a gente fazia a música, a coreana, contra o mídia, tem que ter a produção, tem que ter o dinheiro. Então, a matemática não manda essa parte. Tem que fazer o teorema e está aqui. Bom, de alguma maneira eu podia ter terminado aqui. Mas aí eu pensei que eu podia terminar de uma maneira mais emocionada. Eu queria fazer uma defesa da matemática. Eu queria fazer uma defesa da matemática. Porque todo esse tempo, as pessoas que me entrevistaram, não comigo, porque assim, o serviço são famosos, esperavam de mim que dissesse como é que eu ia fazer, ia ser aplicado na minha pesquisa. De alguma maneira, eles esperavam que eu dissesse, olha, tem essa ferramenta que eu posso aplicar. Eles esperavam que eu demanasse uma imagem, não de uma menina escrevendo uma fórmula, mas que tivesse alguma coisa tipo um aparelho complicado, ou alguém de jaleco. E eu lembro que eu discuti muito com um jornalista que estava escrevendo um artigo para a revista da FAPESP, a revista Pesquisa da FAPESP. E o artigo que saiu foi uma grande discussão entre eu e ele, claro, muito corrida, porque ele tinha que mandar o artigo na véspera. Né? E eu fiquei brigando com ele um bom tempo. E aí eu achei uma das minhas cartas. Eu decorei de tudo que era pessoal. Eu coloquei, eu vou postar para vocês aqui, porque eu acho que é disso que se trata. Era isso a mensagem que eu queria passar para vocês. Então eu disse para o jornalista, a neurobiologia nos obriga a criar um novo universo conceitual, esse universo que existe na sua associação, um novo quadro. Trata-se de explicar um público amplo que fazer matemática é algo que só raramente se reduz a um problema de cálculo computado. A matemática continua se desenvolvendo em várias direções. A tecnologia é só uma das direções. E não é nem a mais importante. Ao menos não é a mais emotiva. O nosso projeto, ele tem ao centro de pesquisa, inovação e difusão. A nossa inovação é trabalhar com o SUS. Nós estamos trabalhando com o Instituto de Neurologia de Olinda do Couto, no Passeio do Instituto, e em São Paulo, com a rede de pesquisa do Semultoro, que recebe pacientes de universidade. Eu vou criar toda uma importante base ferramental de banco de dados, de algoritmos gratuitos, para tentar, de alguma maneira, ajudar a acompanhar a recuperação de pacientes que tiveram ou uma função facial, ou um AVC. Mas a nossa motivação é, no fundo, você estava falando uma palavra hoje, antes de vir para cá, não sei se nós vamos ser muito úteis para os médicos, acho que sim. A gente vai dar ferramentas indiretas para eles. Mas nós temos um desafio. No caso, entender o que é a plasticidade do cérebro. O centro neuromático, por exemplo, segue uma nova classe de processos estocásticos. Os sistemas que limitam as componentes pelo mesmo tempo e com interações de alcance variável de espaço no tempo. E esse é um objeto matemático novo. É desse que eu falei agora mesmo. É com isso que eu espero ajudar o Siddhartha a entender se o ratinho sonha com a bola ou não. Essa nova classe de processos tem traços que evocam. Então, claro, porque toda a história de dizer que você depende do que aconteceu antes do disparo, você é inspirado naquilo que os jogos me contaram. Mas ele não é um retrato naturalista de um sistema de neurônios, da mesma forma que o modelo de Disney não é um retrato naturalista do realismo. Então, eu expliquei para o jornalista, olha, eu estou falando de naturalista em oposição a realismo e literatura. Então, eu falei assim, olha, normalmente Jorge Amado, o Emílio Zola, escreveram romances naturalistas. O Stendhal não. Stendhal, ele não tem nenhum compromisso com um parecer real.
ele falava na realidade com voz de causa. Ele dizia, nosso cérebro é externaliano. Ele não está tentando fazer uma coisa que pareça com verdade. O jornalista achou que eu sou louco. Então escreve você mesmo, professor. Então eu escrevi. Então, apesar de não ser um retrato naturalista, o modelo Disney tem características, uma solução de classe que nos ajudam a entender o que ocorre no seu mecanismo. É isso que esperamos obter como resultado do nosso novo modelo. Então, eu queria que vocês fossem uma defesa apaixonada na matemática. A matemática existe muito além das coisas. A matemática é a base do nosso mundo. Eu acho que sem matemática, a gente consegue. Isso tem que explicar para os jornalistas. E nessa academia não é necessário, eu tive vontade de fazer. Muito obrigado.